que no momento em que nós aceitamos a Cristo, a maioria das pessoas, se perguntada, você quer aceitar a Cristo, vão aceitá-lo. Nós vivemos numa sociedade no qual as pessoas são educadas. Há pessoas que são educadíssimas. Elas não vão falar diretamente que não querem. É um educado indireto, que na boca fala uma coisa, mas no coração não quer se submeter à vontade de Cristo. Então, popularmente, se faz o convite. Você quer aceitar Jesus? A pessoa, sim, eu aceito. Ela confessa Jesus como o Senhor de sua vida. Mas aquela confissão é apenas de boca, é apenas teoria. Entretanto, na prática, continua o velho homem reinando, as velhas atitudes, aquelas velhas coisas que persistem, porque não houve uma transformação interior. Aquela velha natureza, no qual quando o homem, lá no Éden, desobedeceu à vontade de Deus, acarretou toda uma geração no DNA. Mas Cristo veio para resgatar-nos da morte e da força e do poder do pecado. Aqui Cristo confronta a Nicodemos referente ao reino de Deus. Nicodemos conhecia a lei, conhecia a Bíblia daquele tempo. Há pessoas que conhecem a Bíblia, há pessoas que entram no Google e sabem da história de Cristo, a história dos evangelistas, a história da Bíblia. Hoje, o conhecimento das coisas estão disponíveis nos aplicativos, nos filmes, nos seriados. Contudo, o poder de Deus, ele se manifestará quando há reverência à sua vontade, reverência a Cristo. Quando as pessoas se encontram, estão diante de um juiz, elas têm que se vestir de uma maneira ponderada. Na comarca ou no fórum, tem alguns tipos de roupas que não é permitido usar ou entrar diante de uma audiência perante um juiz humano. É imposto pela lei para que as pessoas obedeçam, e se não obedecerem, serão punidos. Hoje as pessoas pensam na sua mentalidade que Jesus Cristo é aquele Jesus Cristo bonzinho, que ele vai concordar com as atitudes erradas, incoerentes e rebelativas nossas. Mas Cristo, ele é o bom pastor, mas ele também é o juiz justo. Ele governa porque ele é rei. Não é um governo no qual os outros vão dizer para ele, assim, não concordo. Ele vai dizer, se você não concorda, você não pode estar aqui. E essa palavra para essa geração é ofensiva. Há coisas que onde se fala de salvação, que as pessoas se ofendem com a verdade, mas a verdade é única. E tem-se trago relatividade, algo relativo sobre a verdade, sobre a fé. A palavra de Deus através de Cristo fala de uma fé
que é alicerçada em Deus e em Cristo, no poder do Espírito Santo. Existe tipo de fé no mundo no qual a palavra de Deus, que é a base e a segurança, não irá concordar. A base para o cristão, e quando eu falo do cristão, é aquele que é discípulo de Cristo e que ama obedecer os seus ensinamentos, não irá seguir esse tipo de fé. Nós temos vivido isso nesse tempo, que uma frase falando sobre confronto do evangelho causa desconforto emocional, desconforto, debate, mas o principal, que é a verdade da palavra de Deus, tem sido atacada nos nossos dias. A verdade tem sido relativada, a verdade tem sido ponderada, sendo que aonde a verdade chega, a mentira não pode prevalecer. Aonde a luz chega, as trevas têm que se retirar. E hoje nós vemos o combate da fé nos nossos dias, por ensinamentos, por ideologias, por palavras de ordem. Nós enfrentamos uma batalha nos nossos tempos. Inclusive até as crianças têm sido atacadas indiretamente, seja por desenhos, seja por estrutura, numa mentira, no qual a palavra de Deus jamais ficará sem confrontar ou se posicionar. E aí vem na mente das pessoas: quem é você para julgar? Mas a palavra de Deus, ela julga. Julga a mim, julga você, as nossas ações e nossas atitudes. Ações erradas não é o fim, mas precisamos reconhecer o nosso erro e nos arrependemos dos nossos pecados e seguimos na confiança da fé e do amor de Cristo. Jesus se preocupa com você, tanto que ele diz: é necessário nascer de novo, nascer da água, principalmente nascer do Espírito. No decorrer dos anos, as pessoas têm procurado, por suas bases ideológicas, teológicas, contrárias ao ensinamento de Deus, um novo homem, um novo ser humano. As pessoas vão de um país, as pessoas compram um carro novo, uma casa nova, um marido novo, uma esposa nova, mas o velho homem ainda continua lá dentro reinando, governando os pensamentos, as intenções. O velho homem continua ainda manipulando, e ele não vai sair porque você está frequentando uma igreja, ou porque você é amigo de um pastor, ou porque você faz parte ou é membro de uma igreja. O velho homem precisa ser levado para a cruz, para ser crucificado. Aquelas velhas atitudes, palavras velhas, precisam ser modificadas com um vocabulário diferente. O que eu tenho prestado atenção durante esses anos, que quando a pessoa se converte a Cristo, muitos não tem uma mudança nem no vocabulário, tem uma mudança de uma religião para outra religião. Jesus não veio estabelecer um sistema religioso. Jesus veio estabelecer o reino de Deus no coração dos homens.
Ele veio trazer isso, a luz, para habitar dentro de nós, para que pudéssemos ter comunhão com Deus, um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova vida em Cristo. Mas essa vida em Cristo não vai ficar na parte teórica, por palavras, por palestras. Eu digo de maneira para você que discurso não pode e não irá mudar a sua vida. O que irá mudar é a sua obediência concernente à interpretação correta da palavra, porque quantas pessoas que interpretam a palavra de maneira errada, e essas pessoas cometem equívocos, cometem erros terríveis, aleijões doutrinários. Quando eu falo de doutrina, não estou falando de doutrina humana, estou falando do ensinamento bíblico. Essas pessoas se enganam e são enganados. Mas a palavra de Cristo ainda continua persistindo nos nossos dias. Mais de 2000 anos atrás, Jesus disse para esse homem Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 3: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso se fala no paraíso, no terceiro céu, no lugar no qual um dia aqueles que se dedicam o seu coração a Deus irão habitar eternamente. Ano passado eu tive um pequeno debate num local e eu estava para comprar algumas coisas e eu passei nesse estabelecimento e havia uma discussão ali sobre eternidade. Algumas pessoas diziam que o nosso tempo é aqui. Depois que nós partirmos, acabou tudo. E eu estava ouvindo aquele debate. Me chamaram e falaram: não é isso mesmo, moço? Eu discordei e disse: não é assim. Por quê? Porque se a nossa vida é condicionada ao que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. Porque nós estamos condicionados a um século, a um mundo que vai passar. Então não vale a pena a gente lutar, persistir em servir a Deus, passar dificuldade, às vezes a gente passa raiva, eu disse isso, e tudo isso para depois acabou. Seríamos os mais miseráveis. Tem algo muito maior do que isso aqui. É lógico que Deus fez. A natureza é coisa exuberante, esplêndida, memorável. Mas Deus tem muito mais e coisas melhores para nós, que lutamos contra a nossa própria vontade. Há momentos que nós não queremos falar com Deus, mas que o Espírito Santo, ele nos ensina, nos encoraja, nos fortalece, nos guia, nos confronta e nos carrega em seus braços na oração. Quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes, parece uma contradição enorme, mas é porque nós dependemos de Deus. E nesse tempo as pessoas estão apavoradas, desesperadas, porque elas querem se apegar em alguma coisa. E infelizmente Satanás está aí para oferecer as facilidades. Os aleijões doutrinários, os falsos profetas, os falsos doutores, aqueles que são os oportunistas de plantão, que querem tirar-nos a fé em Cristo, a confiança em Deus. E o que eu estava falando hoje com um rapaz, muito importante.
As pessoas que estão feridas, elas têm algumas frases realmente que é de pessoas feridas. Eu não acredito mais em ninguém. É um pouco sem lógica. Como que você não acredita em mais ninguém? Você vai pegar um ônibus, você tem que acreditar que o motorista vai te deixar no lugar. Você vai pegar um Uber, você tem que confiar que ele vai te deixar em algum lugar. Se você tem uma conta, um aplicativo no banco, você tem que confiar que quando você precisar de ajuda de um gerente ou de alguém para poder te dar uma direção na parte monetária, que ela vai te auxiliar. Então você tem que confiar em alguém. Mas a pessoa ferida, não. Ela já usa essa frase de autodefesa e ela se fecha. Eu não acredito mais em ninguém. Não acredito em pastor, todos são iguais. Ela nivela, porque ela viveu um momento de frustração muito grande. Ela colocou a sua vida inteiramente naquela pessoa, por mais que Deus falando por coisas detalhadas, ela não deu ouvido e com isso ela está ferida. Então vem essa expressão, não acredito mais em ninguém. Mas essas pessoas precisam do amor de Cristo, da compreensão nossa e de Cristo. Como um dia precisei da compreensão de Cristo, do amor de Cristo, de conselho de pessoas que eram pessoas saudáveis emocionalmente e espiritualmente, e também saudáveis. O que Cristo